Olá, você chegou na nossa quinta aula do curso Na Contramão Cultural. Você já sabe onde nós estamos. Não precisamos de tantos lembretes, não precisamos revisar tanto. Estamos falando sobre a construção dessa virtude contracultural chamada humildade na vida de um cristão. Como que nós podemos viver de maneira humilde, biblicamente, verdadeiramente nas nossas vidas, nos nossos dias. Nós falamos sobre a estratégia de ouvir a palavra de Deus e de falar com Deus por meio da oração. Hoje nós vamos falar de uma terceira estratégia que Deus nos conferiu para que nós possamos desfrutar do crescimento da humildade em nosso meio. Sabe qual é? A vivência entre o povo de Deus. Nós devemos viver com o povo de Deus, nós devemos viver com a igreja, porque viver com a igreja significa que nós vamos ser colocados num ambiente perfeito para humilhação e humildade acontecerem. Para isso, eu quero fazer uma distinção muito importante entre o que há de especial em nós, como seres humanos e como cristãos, para depois falar de uma verdade importantíssima sobre o que não há de especial em nós. Vamos lá. O que há de especial em um cristão? O cristão tem algo de especial? E a resposta é sim. Na verdade, não somente o cristão tem algo de especial. Primeiro, todos os seres humanos têm algo de especial por causa deste texto de Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Veja o que o texto diz. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus queridos, esse texto é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Por quê? Porque nos contam o primeiro grande ato de Deus na humanidade, que foi a criação. Deus criou absolutamente todas as coisas, a natureza, os seres viventes, a água. Deus separou água doce de água salgada, terra seca do mar. Deus fez grandes coisas. Deus criou todos os animais e, por fim, Deus criou o homem. E, queridos, dentro da criação, o homem, o ser humano, homens e mulheres, tem algo especial. Dentro da criação, nós temos algo de especial para Deus. Por quê? Porque no versículo 27 o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. E esse conceito, chamado nos livros de teologia de imago Dei, é um conceito fundamental porque comunica que dentro da criação, somente nós fomos criados à semelhança de Deus. O que é isso? Deus colocou nos seres humanos, homens e mulheres, algo que nenhuma outra espécie da criação tem. As árvores não têm, nenhum animal tem, que é essa semelhança com os atributos de Deus. Alguns dos atributos de Deus não foram dados a nós. Deus, por exemplo, é infinito, eterno. Nós não somos eternos hoje. Deus, por exemplo, é onisciente e nós não somos oniscientes. Mas outros atributos de Deus foram colocados em nós de maneira singular. Por exemplo, Deus é um Deus inteligente. Nós também sabemos pensar por causa da imagem de Deus. Deus é um Deus relacional. E nós podemos nos relacionar por causa disso, por causa da imagem de Deus. Deus é um Deus que tem vontade. E nós também temos vontade por causa disso. Veja, nós somos diferentes dos animais. Os animais agem por instinto, nós agimos por inteligência, por volição. Nós somos diferentes. Nós sabemos amar porque Deus é amor. Percebe? Há algo de especial em toda a humanidade, no aspecto de que dentro da criação nós somos diferentes, nós temos uma proeminência. Proeminência vista essa, inclusive, quando Deus diz que o homem deveria governar a criação. Deveria ser uma espécie de subregente de Deus, aqui cuidando daquilo que é dele.
Então, o homem e a mulher, a humanidade, são especiais para Deus? Claro que sim. São especiais para Deus porque contêm a imagem de Deus e, sendo assim, há valor intrínseco, há valor essencial na humanidade. E os cristãos têm algo de especial, ainda mais por quê? Porque Deus decidiu olhar para essa humanidade que depois da criação pecou e dizer o seguinte: eu vou enviar o meu filho para morrer por pecadores, por pessoas que não merecem. E eu vou salvar algumas pessoas. E estes a quem Deus salva são chamados de cristãos, nós, eu e você. E uma vez salvos, nós nos tornamos parte de um povo. Nós nos tornamos parte de um corpo, por que não dizer nós nos tornamos parte de uma família na fé? Por que nós, vez ou outra, nos chamamos de irmãos ou irmãs? Porque nós somos irmãos. Nós não somos irmãos de sangue, mas nós somos irmãos espirituais. E essa família foi constituída, a nossa salvação foi comprada com base no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus. Nós somos importantes para Deus a ponto de Ele mandar Jesus morrer na cruz por nós. Nós somos importantes para Deus a ponto de o próprio Senhor Jesus escolher a cruz por nós. E hoje nós somos parte de uma família. Tudo isso revela para nós que sim, tanto a humanidade tem algo de especial para Deus, quanto a igreja e os cristãos têm algo de especial para Deus. Jesus morreu por nós. Tem como algo ser mais importante? Então, sim, o cristão tem algo de especial. Mas em um outro aspecto, o cristão não tem nada de especial. Na verdade, o cristão não é tão especial como ele pensa. Sabe por quê? Porque os seres humanos, e lamentavelmente também muitos cristãos, costumam pensar que são mais importantes do que são. Costumam avaliar, costumam achar que são mais relevantes do que devem ser. Costumam se enxergar e se entender como pessoas realmente importantes, fundamentais, essenciais. Tem gente que acha que a vida gira ao redor de si mesmo. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que nós somos importantes para Deus e que Jesus morreu por nós, ela relembra quem nós somos diante do espelho. Veja o que é que o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, e você conhece esse texto, não é? Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Quando nós olhamos para o espelho não mente. O espelho diz para a gente quem a gente é. E um espelho espiritual revela que nós somos pecadores. Então, sim, amados por Deus, sim, criados por Deus, sim, criados por Deus dessa maneira singular, com a imagem e a semelhança de Deus, mas também, sim, pecadores. Pessoas que escolheram se rebelar contra Deus. Pessoas que escolheram rejeitar a Deus. E, portanto, nós não somos tão especiais quanto nós pensamos, no sentido de que nós não somos essenciais para a vida humana não é sustentada por nós, as pessoas não giram ao nosso redor, as pessoas não têm que fazer o que nós pensamos. Nós vivemos em uma cultura que promove visões perigosas. Uma visão perigosa é a visão da autoestima. Você deve ter ouvido já algo do tipo: antes de você amar outra pessoa, você deve amar a si mesmo. Romanos 3,23 nos conta que todas as pessoas pecaram, e o pecado faz com que nós amemos a nós mesmos mais do que a Deus e as outras pessoas. Jesus disse: você quer amar? Quem que você deve amar? Você deve amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e você deve amar ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo não é uma causa e efeito do tipo, primeiro você se ama e depois ama ao próximo. Não, você ama ao próximo como você já se ama.
Nós vivemos na cultura da autoestima, mas a autoestima é frontalmente contrária às Escrituras e perniciosa, destruidora. Uma cultura que está criando pessoas que vivem mais e mais para si mesmas, buscando suas vontades, buscando seus valores, pessoas que precisam ser afirmadas, pessoas que precisam ser afirmadas pelo espelho, precisam ser afirmadas pela sua profissão, precisam ser afirmadas pelas mídias sociais. Reféns do hedonismo, reféns da beleza, reféns da popularidade, reféns do like. Essa cultura da autoestima é uma cultura de pessoas que acham que são as pessoas mais especiais no mundo, porque não deve e não pode existir alguém mais importante do que eu. Essa é a cultura em que a gente vive. Mas Romanos 3 é apenas um de vários textos bíblicos que nos mostram que por causa do nosso pecado, nós já deveríamos saber melhor. Existe alguém que é importante, alguém que é essencial, e esse é Deus. E nós, como criaturas, deveríamos viver em função deste Deus. Nós não fomos criados para viver em função de nós mesmos. Fomos criados para viver em função da adoração a Deus. É isso que dá sentido de vida. O pecado nos afasta de Deus e foi para isso que Jesus nos salvou. Nós cristãos, nós não devemos achar que nós somos a última bolacha do pacote, como eu disse há algum tempo atrás em outra aula. Nós somos filhos de Deus. E para que nós possamos nos enxergar, nós precisamos confrontar essa visão da autoestima ou da autocomiseração, da autopiedade. Uma visão promovida por muitas pessoas dizendo o seguinte: não, você deve se enxergar como a pior pessoa. Para quê? Para que as outras pessoas possam te elogiar. Dois lados da mesma moeda. Pessoas que são carentes da aprovação de outros. Sobre essas visões de autoestima e autopiedade, o autor Jay Adams diz o seguinte, veja só. O texto diz assim: quem sou eu? Porque eu estou aqui. Para onde vou? Será que a nossa busca por respostas nos levou longe demais na direção errada? Para longe de nossa verdadeira posição em Cristo? E em direção a uma perigosa ênfase no egoísmo? Será que nós estamos olhando para nós mesmos e dizendo que nós somos especiais demais? Fundamentais? Necessários? Será que nós somos e devemos viver em função de nós mesmos? Será que isso tudo não é fruto justamente de uma ênfase no egoísmo? Certamente que é, não é? Essas perguntas parecem ser quase retóricas. Jay Adams, em seu livro, acerta quando ele diz que há um problema na maneira como nós nos enxergamos. O David Mathis, você conhece, autor do livro Humbled, diz o seguinte: precisamos ouvir uma voz clara e às vezes firme. Firmemente nós precisamos dizer em amor: você não é tão especial. Precisamos ouvir uma voz clara e às vezes firme dizer em amor: você não é tão especial. Você percebe como isso foge da nossa cultura? As pessoas correm para os consultórios psicológicos, psiquiátricos, correm para os coaches, tudo para que as pessoas afirmem a sua especialidade, por assim dizer. Correm para essas pessoas para que sejam afirmadas como pessoas essenciais e especiais, mas a gente precisa ouvir o contrário. E o que isso tem a ver com a vida com a igreja? Tem a ver no sentido de que viver com a igreja mostra como nós nos enxergamos de verdade, porque viver com a igreja não é fácil. Viver com outros pecadores caídos não é mole. Somos parte de uma família? Somos. Evidentemente que somos. Isso é uma bênção? É maravilhoso para nós. Mas a maneira como nós vivemos com as outras pessoas, a maneira como nós nos enxergamos diante das outras pessoas, se nós fazemos comparações, se nós nos elevamos, isso mostra como nós nos enxergamos. Veja essa frase que está aqui, essa pergunta que nos traz. Quando você pensa nos cristãos de carne e osso que você conhece, com quem adora semanalmente, e com quem compartilha a mesa, você se vê como especial em distinção a eles? Ou você é especial com eles? Você consegue ver a diferença? Existem alguns cristãos que têm uma visão equivocada de si mesmos, visão soberba, arrogante, orgulhosa.
E eles vão à igreja e eles dizem o seguinte: aqui do meu lado está cheio de irmão, mas eu sou o melhor irmão. Eu leio mais, eu dou mais dinheiro, eu oro mais, eu conheço mais da Bíblia. E começam a estabelecer uma comparação para quê? Para minimizar, para diminuir outras pessoas e para se afirmar como pessoas mais importantes. Isso pode acontecer em níveis de liderança da igreja, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. E a pergunta é, você é especial em distinção a eles? Ou seja, você é mais importante do que eles? Ou você se vê como uma pessoa que é especial com eles, no sentido de que todos os cristãos são especiais como filhos de Deus para Deus. São importantes, são amados. Você percebe a diferença? Especial em distinção a eles, você é mais importante. Especial com eles, todos são igualmente amados. Todos têm igualmente o seu valor. Então veja, viver com a igreja mostra como a gente se vê. Você precisa se perguntar, você se acha mais importante? Mais sábio? Mais maduro? Mais capaz do que as outras pessoas? Os seus pecados são pecados mais aceitáveis do que os pecados das outras pessoas? Porque você tem mais tempo de igreja? Porque você foi criado em uma família talvez com uma história em uma igreja específica? Você é mais importante? E nós, líderes da igreja? Será que nós que somos pastores, presbíteros, será que os líderes de ministérios, será que nós nos enxergamos cristãos mais maduros, mais importantes, essenciais perto de outros cristãos? Veja a importância de viver com a igreja. Viver com a igreja mostra se a gente se acha mais especial do que a igreja. E isso nos mostra se o nosso coração é um coração humilde ou se o nosso coração é um coração que precisa ser humilhado. E nesse sentido, viver com a igreja produz humilhação para nós. Viver com a igreja é algo que produz essa humilhação necessária e preciosa para o cultivo da humildade. De que modos? De que maneiras nós encontramos humilhação na vida comunitária da igreja? Primeiro, veja comigo o que está na tela. A membresia da igreja, ser parte da igreja, nos humilha ao nos comprometer com uma comunidade relacional, objetiva e real, na qual compartilhamos juntos em Cristo as alegrias e dores da vida. Sabe por que a membresia da igreja, ser parte da igreja, viver com a igreja nos humilha? Porque nos coloca no ambiente, nos coloca na situação onde nós teremos que nos comprometer a viver com pessoas. E ao viver com as pessoas, lidaremos com tudo o que pessoas trazem. Vamos nos comprometer a lidar com as suas dores, lutas, provações. Precisaremos nos comprometer a arranjar tempo para chorar com os que choram, para rir com os que riem, para ensinar, para orar, para aprender. Mais do que isso, a vida em comunidade faz com que nós tenhamos que lidar com os pecados, sejam os nossos pecados ou os pecados dos outros. A vida em comunidade nos lembra que nós somos preciosos para Deus, mas nós ainda somos pecadores. E com isso, nós precisaremos lidar de maneira bíblica com os nossos pecados. A gente não coloca pecado debaixo do tapete, a gente não justifica pecado. Então, viver com a igreja significa dizer o seguinte: meu irmão, minha irmã, eu pequei com você e eu estou errado. Eu preciso que você me perdoe, você pode me perdoar. E só é possível fazer isso quando nós somos humilhados pelo Evangelho. E quando, com humildade, buscamos para encontrar o perdão. Viver com a igreja, viver com a membresia da igreja nos humilha, porque em alguns momentos nós sofreremos com os pecados das outras pessoas. E diante desses pecados, nós precisaremos, com humildade, ouvir o pedido do perdão de alguém e conceder perdão. Só que se nós nos acharmos mais importantes, nós não vamos fazer isso. Só quando nós nos entendemos como igualmente pecadores e igualmente amados por Deus, aceitos por Deus, perdoados por Deus, é que nós podemos perdoar também. Então a membresia da igreja nos humilha.
Mas não é só isso na vida da igreja que nos humilha. Acompanhe comigo. Ao nos submetermos aos líderes da igreja, somos humilhados sob o ensino fiel da palavra de Deus e a aplicação sábia à vida da igreja por meio da supervisão deles. Se, por um lado, os líderes da igreja precisam ser exemplo nisso e, portanto, os líderes devem ser os primeiros a aceitar a humilhação de Deus e cultivar uma vida e um caráter de humildade, por outro, nós também precisamos humildemente aceitar o fato de que Deus estabeleceu que haveria autoridade na igreja e essa autoridade seria exercida por uma função a qual nós nos submetemos, à função do pastorado, do presbiterato, da liderança da igreja. Então, quando eu chego numa igreja e eu percebo que existe um pastor, eu preciso humildemente, ou um pastor, vários pastores, uma liderança, seja como for na sua igreja, eu preciso humildemente dizer, eu vou me submeter a isso. Essa submissão não é uma submissão cega, é uma submissão vigilante. É uma submissão em que existe uma contrapartida. Os líderes humildes ensinam e os membros da igreja humildes acatam. Mas quando há algo que corrompe esse processo, claro, isso precisa ser revisto. Pecados precisam ser trazidos à tona, tratados, seja por parte da liderança ou não. Mas o meu ponto é, nós não gostamos de líderes. Nós queremos ser líderes. Parece que existem inúmeros cursos sobre como você pode ser um grande líder de sucesso, mas poucos cursos que nos ensinam a sermos humildes para aceitar a liderança das outras pessoas. Não é verdade? Então viver na igreja produz humilhação em nós, por quê? Porque nós seremos colocados no ambiente onde nós teremos que nos submeter a essa liderança que não é a última, deve ser uma liderança humilde da igreja. Mas ainda, viver com a igreja produz humilhação em nós. Porque na igreja local, como lemos aqui, submetemos-nos uns aos outros como membros, tanto na verdade que falamos na vida uns dos outros, quanto no reconhecimento de que não pertencemos a nós mesmos, mas representamos outros. Isso aqui é belíssimo para nós. Na igreja local, nós somos chamados a um estilo de vida de submissão mútua. Em Efésios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz, submetam-se uns aos outros. Qual é a prática da cultura em que nós estamos inseridos? Você deve fazer o possível para ser elevado ao cargo de líder, porque assim você terá uma posição de proeminência. Qual é a prática contracultural da igreja? Uma vez que nós nos entendemos como membros do corpo de Cristo, nós não buscamos proeminência, nós buscamos submissão. Na igreja, nós somos chamados a nos comprometer com as outras pessoas para que possamos servir as pessoas, não para que elas nos sirvam. Para que nós possamos nos submeter às pessoas, para que enxerguemos aos outros irmãos e irmãs como mais importantes do que nós. Inclusive entendendo que ser parte da igreja significa dizer o seguinte, nós estamos juntos na nossa vida, na nossa luta. Veja a importância disso para nós. Nós somos chamados a um estilo de vida em que nós nos submetemos. Nós nos submetemos à vida relacional da igreja, nós nos submetemos aos líderes da igreja e nós nos submetemos para servir a igreja. E isso está profundamente enraizado no Evangelho de Jesus e na pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus? Deus sobre todas as coisas. O que é que Jesus fez? Jesus se humilhou, Jesus se entregou, Jesus serviu. Em Marcos capítulo 10, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Jesus veio para se submeter à vontade do Pai de nos salvar e para nos servir.
com a sua vida, literalmente com a sua vida, ao morrer por nós. E depois de 3 dias ressuscitar. Então, viver com a igreja é fundamental. Por quê? Porque viver com a igreja não é fácil. E se você for lembrar da nossa primeira aula, é justamente no contexto de relacionamentos e conflitos, provações e dificuldades, que os ambientes para a humilhação e humildade são construídos e cativados. Então eu e você, nós não fomos feitos e salvos para viver longe da igreja. Essa ideia de que eu posso cultivar uma vida com Deus afastado das pessoas é uma grande balela. É uma inverdade, é uma mentira. A gente precisa da igreja. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A igreja não perdoa pecado de ninguém. Quem perdoa é Jesus. Mas a gente precisa da igreja. Por quê? Porque é neste corpo, é nessa família, é neste meio que nós somos chamados a enxergar-nos como nós somos. Sem comparação. Sem proeminência. Sem a elevação de uma pessoa em detrimento ou em distinção da outra, mas em relação, submissão e serviço. Talvez você deva se perguntar agora: como é que eu me enxergo diante das outras pessoas? Eu estou na igreja para que eu seja servido ou para que eu sirva? A igreja existe para fazer a minha vontade ou a igreja existe para que eu faça a vontade de Deus? As pessoas da igreja existem para que elas sirvam a mim? Eu uso as pessoas da igreja? Ou eu estou na igreja porque eu sei que da mesma forma como Jesus me serviu, eu agora vou me dispor e eu vou servir as outras pessoas com os dons, com os talentos que Deus me dá, com as oportunidades que Deus me dá. Você percebe por que a gente precisa viver com a igreja? Porque viver com a igreja produz humilhação. E a humilhação é o que nós precisamos para que Deus produza humildade em nós. Como é que nós podemos concluir? Bom mesmo é ser normal em Cristo. Enquanto a cultura vai dizer que bom é ser líder, bom é ter cargo de proeminência, bom é ser chefe, bom mesmo é nós sermos normais em Cristo. Isso é, nós nos enxergarmos de maneira correta em Jesus. Aliás, esse assunto não pode terminar aqui. Na próxima aula, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre como o Evangelho nos ajuda então a termos uma visão bem clara e correta de nós, produzindo humildade em nós. Mas o que nós podemos ter certeza a partir desse texto é que nós somos especiais para Deus. Mas ao mesmo tempo nós não somos tão especiais como nós achamos. O único que é especial de verdade é Deus. E Deus nos chama a tratar os outros como especiais, a tratar os outros com honra, com amor, enquanto nós entendemos o nosso lugar na igreja. David Mathis, ele mesmo, diz o seguinte: entre incontáveis bênçãos, um dom que a vida confusa e frequentemente difícil da igreja local nos oferece, se permitirmos, é o lembrete regular de que não somos tão especiais, não da maneira distorcida como gostaríamos de dizer a nós mesmos. Somos de fato especiais para Deus com essas pessoas, por mais humildes e pouco impressionantes que possam parecer, mas não em comparação a elas. E é isso, não é? Quando nós vivemos em igreja, nós não devemos nos comparar. E quando nos compararmos, nós devemos estar prontos para dizer: eles são especiais e vou tratá-los como especiais, porque Deus me tratou como especial. Deus me tratou como especial ao me salvar. Então que nós sejamos um grupo de pessoas bem pouco impressionantes e bem pouco especiais, mas tratadas como amadas e especiais para amar e servir aos outros. Fique conosco, porque temos um pouco mais ainda a aprender sobre como cultivar a humildade na contramão da cultura. Até a próxima aula.